Você está na Madrugada Astral. Fique agora na companhia da astróloga e terapeuta Sônia Bete. Olá, lindeza, tudo bem? 17 de fevereiro de 2025, quarta-feira. Estamos mais uma vez aqui, graças a Deus, né? E hoje nós vamos relembrar e vamos homenagear, sabe quem? Papa Francisco, aquele papa totalmente diferenciado que foi odiado por muitos e amado também por muitos, inclusive por mim, porque olha, eu tirava e tiro o chapéu para o Papa Francisco, porque é difícil na posição dele, na situação dele, ter uma postura diferenciada e ter coragem ali de levar o seu posicionamento à frente. Então, que o Papa Francisco me permita falar um pouquinho sobre o seu mapa astrológico, com o objetivo, né, de nos ajudar a entender determinadas situações, inclusive aquelas pessoas que se identificarem com o mapa natal do Papa Francisco, tá? E também é uma forma da gente conhecer um pouquinho mais de astrologia, né? A astrologia, para mim, é sensacional, é uma arte sensacional no meu ponto de vista. Então, seja bem-vindo, Papa Francisco. Ele estaria fazendo hoje 89 aninhos, mas ele faleceu agora, nesse ano, em 21 de abril de 2025, né? E também é aniversário da minha irmã, viu? A Neide hoje está fazendo também, acho que 79 anos, se não me engano. E parabéns, Neide, tudo de bom para você, viu? Muita saúde e um abraço carinhoso. Bom dia para você que está acordando agora, tá? Você que está levantando para pegar o boi pelo chifre. Você que está na rua, né, bem? Então, que você seja iluminada, protegida, tá? Para que nenhum mal chegue até você, viu? E você que está no coletivo, que seja abençoada, você, todas as pessoas, no seu carro particular, se você estiver. Você que está voltando para casa depois de um dia de trabalho e o cabeção que não dormiu. Bom dia, cabeção. Bom dia para todos nós. Bom dia, bom dia. Eu sou a Sônia Bete, sou terapeuta e agora eu estou mergulhando nas águas do xamanismo, viu? É muito bom, uma viagem muito boa, o xamanismo enquanto filosofia de vida e nos conectando, né? Uma forma de nos conectar com a natureza, né? Muito bom, vale a pena. Se você tiver a possibilidade, entra no meu canal, @SoniaSímbolos, que eu tenho alguns contatos ali com alguns xamãs e você pode entrar nessa onda e fazer contato com eles também, porque é muito bom, é uma viagem muito boa. Sinceramente, eu estou adorando. E você está na Rádio Vibe Mundial 95,7, no programa Madrugada Astral. Esse programa é gravado, eu tenho a colaboração técnica do bonitinho Deuri, o fofinho. E obrigada, Deuri. E se você quiser fazer alguma pergunta, por favor, entre em contato pelas redes sociais. Eu prefiro YouTube, @SoniaSímbolos, tá? E vamos começar o nosso programa, né? Chamando a nossa veinha, chamando Nanã, chamando o Baluaê, né? Saluba Nanã, Totô Baluaê, que a gente possa unir as nossas forças, que a gente possa trabalhar em conjunto e que a gente possa, através dessa mensagem, através da minha voz, levar também uma energia de cura, uma energia de acordar, né? Vamos dizer assim, sabe? Acordar. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa e ela estava me falando, ela tatuou uma borboleta na garganta. E daí eu, como sou curiosa, logicamente eu perguntei para ela, né? Eu pensei assim comigo, mas uma borboleta no quinto chakra ali, né? Que é o chakra da garganta. Eu falei, será que é alguma coisa relacionada com a comunicação, né? Daí eu perguntei para ela, por que você gravou uma borboleta na garganta? E ela foi muito educada, ela poderia ter falado assim para mim, não te interessa.
Mas ela foi muito educada. Daí ela pegou, ela falou assim, não, é porque eu tive depressão e quase tirei minha vida. Foi no momento em que eu descobri que eu estava grávida, né? E, e essa situação que eu vivenciei me transformou. Na realidade, depois a gente estava conversando, quem ajudou essa mulher a se transformar, eu acredito que foi esse bebê que ela estava grávida, né? Porque foi através dele que ela acordou, né? Que ela viu uma outra vida, que ela sentiu que ela deveria valorizar esse momento de estar num corpo físico e aqui no planeta Terra. Então nós começamos a chamar o filho dela de Salvador, porque ele trouxe uma transformação muito grande para ela, muito grande, né? Até eu perguntei para ela, e o pai da criança, né? Tá com vocês ou não? Ela falou, não, nós tivemos uns 9 anos de convivência, hoje não estamos mais. Por que eu perguntei? Porque muitas vezes, na minha cabeça, né? Nem sei se é, muitas vezes a mulher ela fica grávida e o cara vai embora. E o cara não quer saber da criança, o cara não quer nada, tal, né? E daí eu penso, poxa, logicamente não é uma situação fácil, a mulher deve ficar muito brava e até mesmo se sentindo abandonada, uma situação difícil e complexa, eu acredito. Mas eu penso o seguinte, poxa, esse cara veio, eu penso assim, né? Esse cara veio para dar algo para ela que ela queria muito, que era um filho. A função dele na vida dessa mulher era dar um filho para ela. Eu tenho uma colega que aconteceu isso. Ela fala assim: olha, quando era mais nova, eu dava para todo mundo, tal, aquela coisa toda, e nunca fiquei grávida. Daí, num determinado momento, numa única vez, numa única noite, fiquei grávida e o cara não quis saber da criança, né? Ela falou, para mim, tudo bem. Ela mesma me diz, ela é ótima, adoro ela. Para mim, tudo bem, porque na realidade ele veio trazer aquilo que eu queria, que era o meu filho. Eu não quero nada dele, não peço nada, não quero ajudar. Ela é empresária, ela tem a empresa dela, graças a Deus, né? Que espero que essa empresa continue crescendo cada vez mais, porque é uma empresa que faz um bem muito grande para as pessoas. E ela fala assim, eu não quero nada dele, entendeu? Ele já me deu o que eu queria, que é o meu filho, sabe? Então eu falo assim, puxa vida. Então eu perguntei para ela, e o pai da criança, como é que tá? Ela falou, não, ficamos juntos 9 anos, não estamos mais juntos, tal, mas tá tudo bem, somos amigos, tal e tudo mais, né? Então é isso, então porque eu falei, puxa vida, né? Essa gravidez veio tirar essa mulher de uma depressão muito grande e dar a possibilidade dela tirar a própria vida, porque ela já estava a ponto de cometer um suicídio, né? Daí ela percebeu, ela descobriu que ela estava grávida e aquilo mudou. Então, a tatuagem na garganta tem a ver com esse fato, porque ela falou assim para mim, eu acho que ela tem o quê? Acho que 70% do corpo dela tatuado, né? Então ela falou assim para mim, eu queria colocar essa borboleta num lugar que fosse visível, né? E que todas as pessoas viam. E o único lugar que tinha e que estava sobrando era o meu pescoço. Então ela tatuou uma baita de uma borboleta na garganta, né? E, logicamente, é uma possibilidade dela comentar sobre o assunto, né? Porque ela deve encontrar várias pessoas como eu, né? Que chega e pergunta, mas por que você tatuou uma borboleta no pescoço, né? Então, eu achei muito interessante. E esse garoto hoje está com 9 anos, acho que 9, 10 anos, se não me engano. É uma gracinha, ela me mostrou a foto dele e tal. Eu acredito que ele deve ser pisciano. Ela disse que ele é aquariano. Mas, se ele nasceu 9 anos atrás, ele nasceu com Netuno em peixes. Então, quer dizer, um Netuno bem forte e um assento
pisciano, vamos dizer assim, nesse ser bem forte. Eu não conheço o mapa da criança, nem vi. E mesmo que ele tenha o Sol em Aquário, a gente precisa ver o mapa como um todo, né? O Sol está em Aquário, e aí? E os outros? Eu sei que pela data Netuno estava em Peixes e era bem forte. Agora, como esse Netuno está no mapa dele, se faz contato com o Sol, se faz contato com a... Deve fazer contato com a Lua, viu? Porque a Lua representa a mãe também no mapa natal. E trouxe, né, o lado positivo de Netuno, né, que é essa questão da espiritualidade. Eu posso até dizer, esse acordar espiritual, acordar para a vida, porque o lado inferior de Netuno pode te levar também para a questão sabe, de você não saber onde você está, de você ficar no período nebuloso, como aconteceu comigo, sabe, você fica como se você estivesse vivendo em brumas, né? Esse é o lado, vamos dizer assim, inferior, entre aspas, de Netuno. Mas o Netuno, ele tem por isso mesmo, no seu lado mais elevado, ele é aquela energia que nos conecta com energias espirituais fortíssimas e bem altas, né? Então, se você coloca o Netuno na árvore da vida, ele está em cima, bem no topo, na parte, numa Sefirá, né, que é um centro de força, que para mim representa o chakra coronário. É ali onde se encontra Netuno, né? Então é uma energia muito boa quando utilizada no seu aspecto positivo. E o menino, para mim, até perguntei para ela, ele é peixes? Ela falou, não, ele é aquário que nem eu. Mas ele tem um jeitinho de pisciano que eu falo, não, uma bochechinha gostosa. Uma bochechinha gostosa, dava até vontade de pegar na foto da bochecha daquele molequinho. Eu falei, olha, tá vendo? Ele é seu salvador, viu? É isso aí. Então, vamos lá. Então é isso, né? Então é essa questão da gente entrar esse contato, né, com a cura, da gente ser despertado espiritualmente falando, né? Como essa colega minha, essa experiência que ela passou. Então, Nanã, Saluba Nanã, Totô Baloaê, muito obrigada por tudo, muito obrigada pela presença, abençoe Nanã, abençoe a vida, o coração, a cabeça, o corpo, o espírito de todos aqueles que estão sintonizados no nosso programa, né? E eu volto a dizer, quer uma vibração de uma vovó? Faz o seu pedido, se aproxima de Nanã, acenda uma vela ali, lilás, e coloca uma aguinha tal, e conversa com ela, sabe? Se aconchega no colo de Nanã, você vai gostar. Bom, então vamos lá, Papa Francisco, né? Papa Francisco, que faleceu em 21 de abril de 2025, né? E esse ano, né, gente? Faleceu esse ano. Ele estaria fazendo 89 aninhos hoje, se estivesse conosco. Eu, particularmente, eu admirava esse Papa, né? Eu admirava esse Papa pela postura dele e por tudo que ele trouxe para a gente, né? E logicamente, eu tenho consciência de que ele não era amado e ele não era aceito por muitos, né? Um dia eu estava conversando com o senhor, ele é bem católico, tá, e tudo mais, e daí eu perguntei para ele, o que você acha do Papa Francisco? Ele fez uma cara, buchucho, tal e tudo mais, né? Porque para ele, Papa Francisco era um Papa comunista, então ele não gostava. Eu falei, meu Deus, sabia que vinha rolo por aí, né? Mas é assim, vai fazer o quê? E no mapa dele a gente vê que ele traz essa questão de um comportamento inusitado, um comportamento criativo e diferente, não está nem aí. E faz muito bem que todos aqueles que têm essa vibe, é muito importante, de uma certa forma, exteriorizar a sua verdade, exteriorizar a sua maneira de ser. Por quê? Porque a gente pode ajudar muitas outras pessoas.
né? Logicamente que se for algo que vá contra os padrões da humanidade, vai dar um auê no início, né? E a pessoa ela precisa ter aquela força, sabe, firme para poder seguir em frente. Não, é isso que eu penso, essa é a minha verdade, eu vou, tal. É ser o rebelde, mas não é o rebelde sem causa, entendeu? Não é aquele rebelde, eu vou fazer porque eu quero, tal, ninguém tem nada a ver com isso. Não é isso. É aquela pessoa que sabe, na realidade, o que quer, sabe, que ouve a sua natureza verdadeira, a sua natureza de coração e tem coragem de colocar em prática. Isso em qualquer área da vida. Papa Francisco foi na questão da Igreja Católica, do catolicismo. Você encontra outras pessoas também, muitas vezes, até num outro mapa que eu estava estudando outro dia, de um estilista. Entendeu? De um estilista, que ele estava ali naquele meio tal, mas ele tinha, né? A vozinha interior dele que ouvia um tambor diferente dizia, não, vai por esse caminho. E ele foi. Quebrou, muita gente foi atrás dele, muita gente, sabe? Muitas vezes ele ganhou dinheiro, perdeu tudo, ganhou dinheiro, perdeu tudo, mas ele foi até o fim e conseguiu o sucesso que ele realmente buscava. Por quê? Porque ele foi verdadeiro. Ele foi verdadeiro, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração, né? Tem que levar isso em consideração quando a gente procura, de uma certa forma, trazer para a humanidade, trazer para o nosso momento atual, um comportamento, uma ideia totalmente diferente. Porque muitas vezes essa ideia, esse comportamento diferente, ele é o germe para um crescimento, para o desenvolvimento da humanidade. Num primeiro momento vai dar rolo, mas pode ser um germe de crescimento para a humanidade. Isso é muito legal. Então, o Papa Francisco Jorge Mário Bergoglio, ele nasceu em Buenos Aires, na Argentina, às 9 horas da noite do dia 17 de dezembro de 1936, tá? E faleceu nesse ano, no dia 21 de abril, né? Ele nasceu com Sol em Sagitário e faleceu com Sol em Touro, que é um signo muito importante no mapa do Papa Francisco, tá? Ele é muito importante porque o signo do touro, está no ponto mais alto do mapa do Papa Francisco. E nós podemos dizer, né? Ele era um centauro, sagitário, né? Centauro é metade homem, metade cavalo. Vou fazer o quê? É o símbolo de Sagitário. Metade homem, metade cavalo, que nem a Tina Turner. Tina Turner também era uma centaura fêmea, metade homem, metade cavalo. E daí eu achei interessante, falando um pouquinho da Tina Turner, que eu entrei num vídeo dela e como é que tava? Mostrando as pernas dela e trocando com patas de cavalo. Eu falei, olha, quem fez esse vídeo sabe das coisas. Eu achei muito interessante. Bom, voltando aqui para o Papa Francisco. Então, o Papa Francisco, ele nasceu com o Sol em Sagitário, com a Lua crescente em Aquário e o ascendente em Câncer, tá? Então, como perguntou um colega meu, Sônia Beth, mas é verdade mesmo que depois de um determinado tempo é o ascendente que toma a frente do mapa? Eu não vejo assim. Eu falei para ele, eu não vejo assim porque, para mim, o mapa astrológico ele representa a configuração de um sistema, né? Então, eu preciso ver como que esse sistema funciona, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, onde estão os planetas, se eles estão em localizações mais importantes no mapa, ou como é que está o circuito de força, se é uma força mais fluida ou se é uma força mais, vamos dizer assim, mais desafiadora, né? E tudo isso, de uma certa forma, esse conjunto como um todo, vai nos ajudar a entender essa pessoa, esse ser que nasceu com essa configuração. Porque, para mim, a posição dos planetas representa o quê?
o potencial que o universo nos deu no momento em que a gente nasceu. Potencial. Agora, se esse potencial ele vai se concretizar ou não, e se vai se concretizar de uma forma com uma qualidade mais elevada ou inferior, vai depender da pessoa, vai depender daquele ser. Porque eu posso ter uma configuração muito favorável no meu mapa, vamos dizer assim, posso estar passando por um período muito favorável no meu mapa, vamos supor, com relação ao amor, tá? Puxa, olha, nós estamos passando um período legal aqui com relação ao amor, vai acontecer tal e tudo mais, mas e daí? Perante a uma determinada situação, eu posso permitir, né, que os meus medos, as minhas dificuldades, tal, eu acabo passando a perna em mim mesma. Eu acabo passando a perna em mim mesma e acabo perdendo aquela oportunidade que a gente está recebendo, né? Então, eu gosto de ver o mapa astrológico como um sistema e gosto de conversar com a pessoa. Como é que você está vivendo esse período, né? Porque daí a gente tem condições, né? Porque eu falo para vocês, eu trabalho com símbolos, eu não tenho visão, né? Eu não sou vidente, eu trabalho com símbolo. Talvez o vidente consiga fazer de uma outra forma, eu não consigo. Então, eu quero conversar com a pessoa, escuta como é que você está vivendo, para ajudar a pessoa, de uma certa forma, a perceber os seus pontos fortes, a perceber os pontos fracos daquele momento e para ela tomar decisão, né? Para depois não me falar, o que eu faço? Eu compro isso, eu não compro aquilo, o que eu faço? O que você acha? Daí vai a Sônia Beth e fala, não, vai e faz. Daí a pessoa vai e faz e entra e entra no rolo. Daí o que ele vai fazer? O que a pessoa vai fazer? Vai me culpar, né? Vai me culpar. Foi ela que falou, foi ela que eu devia fazer isso, né? E pode estar certo, né? Eu não tenho nada que interferir na vida das outras pessoas. A decisão é de cada um, né? A decisão é de cada um. Então, eu gosto de conversar, entregar os pontos fortes, os pontos fracos, segundo a minha visão, né? Verificar se a pessoa entende, se aquilo realmente para ela é uma coisa boa ou não, e para ela tomar decisão. Porque é ela que tem que tomar decisão, porque a vida é dela. E ela vai aprender com aquela situação. Então, apesar dele ter o Sol em Sagitário, a Lua em Aquário e um ascendente em Câncer, ele nasce com uma posição muito forte, que é Urano em Touro na casa 10. Então, quem é Urano? A casa 10 é uma das casas muito importantes. Casa importante no nosso mapa. Casa 1, que é eu. Casa 7, que é a relação com o outro. Casa 4, que é a nossa relação com a família, a nossa raiz. E casa 10, que é a nossa imagem social, é a nossa profissão. E o Papa Francisco, ele nasce com Urano, que no nosso planeta, no nosso sistema solar, é um planeta totalmente diferenciado, a rota dele é diferenciada, enquanto os planetas giram numa rota vertical, horizontal, ele roda verticalmente, entendeu? Horizontal e vertical. Então, ele tem uma rota. Então, ele mostra para a gente um comportamento totalmente diferente daquilo que todo mundo está vivenciando. E Papa Francisco nasce com Urano em Touro na casa 10, né? Então, foi o primeiro Papa que foi, da América do Sul, né? Eleito. Né? E se a gente olhar a vida do Papa, a gente vai ver quanta coisa diferenciada ele não trouxe. Ele nasce com a lua em Aquário. Aquário, no ponto fundamental, é o humanitarismo. Aquário é regido por Urano, entendeu? Então, todas essas questões, Lua, Vênus em Aquário e Urano na casa 10, mostra para a gente que essa qualidade aquariana, vamos dizer assim, ela se apresenta de uma forma muito mais forte, apesar dele ter o Sol em Sagitário, apesar dele ter a Lua em Aquário e apesar dele ter um ascendente em Câncer.
Logicamente que todo mundo que vê o Papa Francisco sente aquela coisa gostosa de um canceriano, né? De aconchego, de cuidado e tal. Mas, no decorrer do tempo, o que a gente vai encontrar mais forte nesse sistema é a energia de Urano, né? Por isso que eu gosto muito dele. O tempo acabou. Eu vou escrever sobre esse mapa e eu te convido a entrar em contato no @SôniaSímbolos, depois que esse programa estiver disponível, para você acompanhar no meu site, soniabetuniversofeminino.com.br, a configuração e uma análise mais completa do mapa do Papa Francisco, tá bom? Então, muito obrigada, Nanã, muito obrigada, Balu, a Totô Baluaê, muito obrigada. Muito obrigada pelo apoio. A Euri, muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente e até a próxima quarta. Beijo, beijo, tchau.